Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Rafael, eu sou missionário aqui na cidade de Bocaina, Piauí, junto com a minha esposa Crícia. Nós estamos aqui há cerca de 50 dias morando nessa cidade. Essa é uma cidade extremamente necessitada. Aqui só tem 1% de evangélicos, necessitado no sentido do evangelho, da pregação do evangelho. E nós estamos felizes de estarmos aqui nessa cidade, porque há uma necessidade e, acima de tudo, foi uma direção de Deus para que a gente pudesse estar aqui. Estou fazendo ali faculdade de serviço social em Picos e algumas matérias me trouxe muita reflexão sobre a questão da desigualdade social, sobre a questão da justiça social, que era algo que eu já refletia biblicamente em congressos, lendo a Bíblia, lendo os profetas, lendo sempre Deus usando e lutando, movendo seus profetas para denunciar a injustiça social, favorecer os mais ricos. E nós estudamos ali sobre essa questão da desigualdade social e vimos que o Brasil é um país extremamente rico, porém a distribuição de renda é desigual, sendo que 1% da população fica com a maior parte e o restante da população fica com pouco, e até grande a soma, mas é tanta gente e por isso que provoca tanta desigualdade social no nosso país. Mas eu não queria tratar muito desse assunto sobre desigualdade social, mas a desigualdade na oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu vejo o seguinte, eu quero trazer essa reflexão, que muitas vezes as igrejas evangélicas, trazendo para o nosso meio evangélico essa reflexão, estão muito concentradas nos grandes centros, né? Um exemplo a ser claro, eu já ouvi muito isso nos debates nas denominações, por exemplo, ali naquela determinada cidade tem 300 igrejas, mas não tem a igreja batista, então tem que colocar a igreja batista. Ah, mas lá não tem assembleia, tem que colocar assembleia. Ah, mas lá não tem a igreja, por exemplo, Eliakim, que é a que eu faço parte. Então vamos colocar Eliakim. Então fica aquele aglomerado de denominações representadas por cada instituição ali naquele local, né, somadas ali, vários pastores e missionários, devido à cidade, aos grandes centros, às capitais e metrópoles, trazer mais recursos, mais oportunidade de estudar, de emprego e etc. Então as pessoas ficam concentradas nessa região e causa uma desigualdade na questão de oportunidade, porque as pessoas dos grandes centros, das cidades, tem pessoas ali que já ouviram o evangelho mais de 300 vezes. Tem pessoas que já foram evangelizadas inúmeras vezes, né? Não estou dizendo que isso é errado, tem que acontecer. Mas é injusto quando essas pessoas são evangelizadas mais de 300 vezes, é exposto o evangelho para ela inúmeras vezes, enquanto as pessoas de cidades pequenas, no interior, e a zona rural está sendo esquecida pelas igrejas, pelos pregadores do evangelho. Não por Deus, porque Deus tem falado, assim como usou os profetas no Antigo Testamento, tem falado com o seu povo acerca desse assunto, mas precisa ter uma obediência ao Senhor nessa área. Estão esquecendo, são nos povoados da zona rural, na zona rural do sertão nordestino, tem cerca de 15 milhões de pessoas. Essas 15 milhões de pessoas, elas estão sendo esquecidas, e tem pessoas que não ouviram falar de Jesus uma única vez. E eu já ouvi, parece que o nosso evangelho, um evangelho capitalista de alguns. O evangelho em si não, o puro evangelho, mas o de alguns, na cabeça de alguns. Como eu já ouvi o pastor falar que não seria legal colocar uma igreja nesse local porque não tem retorno. Já ouvi isso. Então precisa-se ter uma reflexão, precisa ter uma atitude, mais do que uma reflexão, uma atitude, porque a gente já participei de várias conferências missionárias, não sou contra as conferências missionárias, é de suma importância para
despertar as pessoas, mas a gente tem que agir, tem que parar de conferência em conferência, mensagem em mensagem e não fazer nada. A gente tem que agir. E quando eu leio aqui a Bíblia, eu vou para a palavra, Mateus 9,35, veja o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus percorria as cidades e povoados. Por que está só na cidade? Por que está só na cidade? Nós precisamos ir na zona rural, onde tiver uma pessoa, como Jesus pregou para a mulher samaritana, não era para multidões, as pessoas que querem multidões, números, há pessoas que querem resultados, é como industrialização. Você tem que, né, produzir, e nessa produção a gente acaba vendo as pessoas como um produto, onde uma única pessoa não tem valor, só tem valor se tiver muito. Então você não ama as pessoas, você ama resultados, você ama essa espécie de industrialização, né? De números, você ama os números, não as pessoas, porque se tiver uma pessoa individual, você não ama. Se um povoado, ou se uma comunidade tiver uma pessoa, não vale a pena gastar. Essa visão precisa ser revista da igreja. Não todas, mas se tiver alguém com essa visão, você precisa mudar, porque você tem que seguir o exemplo de Jesus, que ele ia nos povoados e ele pregava para uma única pessoa. Ele pregava para uma única pessoa. Então, há uma desigualdade nisso aí. Há pessoas ouvindo o evangelho inúmeras vezes e há pessoas que não estão ouvindo o evangelho de maneira nenhuma aqui mesmo no nosso país, sem falar no mundo afora, né? Sem falar nos outros países, mas aqui mesmo, no nosso Brasil, nós temos pessoas assim. E o que é que você vai fazer? Vai ficar aí só ouvindo, não vai tomar nenhuma atitude? Você precisa tomar uma atitude